A soma dos elementos fracionários formadores de uma série chamada série harmônica tem despertado a atenção dos matemáticos durante muitos e muitos séculos. E, de uma certa forma, se a pessoa não conhece, engana bastante. Porque, veja, eu quero ter uma ordem de grandeza de quando representa somar 1 sobre 1, mais meio, mais 1/3, mais 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1 sobre 9, 1 sobre 10, e vai embora nesse ritmo, né, até 1 dividido por infinito. Quanto que daria essa soma? É muito provável que a pessoa comece a perceber que os números começam a diminuir radicalmente. Então seria mais que natural você dizer assim, tá? Aqui é 1, aqui mais meio, então daria 1 mais meio, dá 1,50. Aqui dá 0,33, então 1,50 mais 0,333, 1,8 alguma coisa. Aqui mais 0,25, está dando aqui 2. Aqui é 0,20, está dando 2,20. E assim vai. Mas esta soma mostra que o acréscimo dessa somatória, na medida que essas parcelas vão sendo somadas, vai relativamente diminuindo. E é mais ou menos isso que eu penso. Então, se você disser para mim, para quanto vai essa soma, uma ordem de grandeza disso aí, eu jamais apostaria no real valor da somatória dos elementos da série harmônica. E para a gente ter uma visão um pouco mais nítida do que eu estou falando, um resultado um pouco mais pragmático do que eu estou me referindo, eu poderia somar esses termos fazendo uma avaliação por menos, ou seja, menor do que de fato ela vale, tá? Menor. Então, o resultado que eu vou encontrar é muito provável que seja menor do que o valor de fato da somatória desses números representa. Então, eu poderia fazer assim. Aqui eu tenho 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4. Eu substituo esse 3 aqui, 1/3, por 1/4. Então, 1/3 era 0,333, eu substituí por 0,25, significa, portanto, que eu estou somando elementos, o valor menor do que de fato vale. E, portanto, isso aqui, somado aqui embaixo, eu escreveria o seguinte, seria 1 sobre 1 mais este meio, mais 1/4 mais 1/4, então seria simplesmente 2/4, mais uma aproximação menor do que de fato vale, tá? Mas, repetindo esta soma, do mesmo jeito que eu fiz a anterior, aqui substituindo 1/5, 1/6 e 1/7 por 1/8. Então, 1/7 ficaria 1/8, 1/6 ficaria 1/8 e aqui 1/5 ficaria 1/8, menor do que de fato vale. E no caso eu tenho 1, 2, 3, 4 oitavos, que eu colocaria aqui 4 dividido por 8. Seguindo este plano de construção dessa soma, construída de um jeito bastante elementar, para você ter uma noção de quanto poderia valer isso aí. No caso aqui do 16, veja, 1 sobre 9, 1 sobre 10, vai até 1 sobre 16. Eu substituiria, portanto, aqui 16, 16, 16 e assim por diante. 16, 16, 16. Tenho quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sobre 16. Então está aqui 8 sobre 16. Mas faria a mesma coisa, de 1 sobre 17 até 1 sobre 32. 1 sobre 17 até 1 sobre 32. Colocaria aqui o 22 como sendo 32, 32, 32, 32, 32. E teria 16 vezes 1 sobre 32. Sim, porque de 1 sobre 17 até 1 sobre 32, eu teria 16 vezes. Seria 16 sobre 32. Não seria diferente nessa última linha que eu escrevi aqui, já que aqui nós temos o número 64. Então, eu teria 32 vezes 1 sobre 64. Então, 64 são 32 vezes. Por quê?
1 sobre 33, 1 sobre 34, 1 sobre 35, vou até 1 sobre 64. E se você somar, eu tenho 32 vezes 1 sobre 64. E assim sucessivamente. Iria até o infinito. Observe agora os resultados que a gente conseguiu. 2/4 representa meio. 4/8 também representa meio. 8/16 também representado por meio. 16 sobre 32, meio. Meio. E 32 sobre 64 também meio. Assim, observe, eu tenho 1 dividido por 1 mais meio. Vamos contar. Quantos meios eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Infinitos meios. Ou seja, meio vezes infinito, alguma coisa infinita, somada com 1, infinito. Ou seja, a somatória dos elementos da série harmônica é um número muito, muito, muito grande, que eu represento por infinito. Um jeito relativamente elementar de se conseguir a soma dos elementos da série harmônica. Obrigado.